Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida e na aula de hoje a gente vai trabalhar como pontuar alto na questão discursiva para perito federal, mais especificamente na parte de medicina. E é claro, vamos também resolver a questão anterior, para que vocês saiam daqui com confiança e tenham muito repertório para colocá-la na hora da sua prova. Se você já segue o nosso canal, deixa o seu like aqui. Se você não segue, então passe a seguir para que você possa receber esse e outros conteúdos relacionados ao seu concurso. Eu vou começar dividindo a nossa tela aqui, já para a gente começar a trabalhar esse tema e como você pode desenvolver a parte de discursivas na sua prova específica. Mas antes da gente começar a tratar da discursiva particularmente, é importante que você conheça as características do seu concurso. Se você já viu outros vídeos do nosso canal, você sabe que é comum que a gente comente essas características. Por quê? Porque através das regras do jogo, é importante lembrar que as regras do jogo são as normas que estão previstas no edital. Então, a partir dessas regras do edital, é que você vai elaborar a melhor estratégia para estudar dentro daquele tempo, para se preparar dentro daquele tempo que você... Então, vamos lá. Você já sabe que a prova da Polícia Federal para a área de medicina perito criminal, ela está dividida em duas etapas, né? Essa primeira fase em que os candidatos vão fazer a prova. Então, ela está dividida em prova objetiva e na prova dissertativa. O que você vai encontrar na prova objetiva? Na prova objetiva, você vai encontrar 120 assertivas de certo ou errado, e destas, a prova está separada em dois blocos. Então, ela tem um bloco geral e um bloco específico. Espera-se do candidato que, para que ele possa avançar para a próxima etapa, que ele pontue pelo menos 10 acertos na parte geral e pelo menos 21 acertos na parte específica. Contudo, é importante que o candidato saiba que, para que ele possa evoluir para a próxima etapa, para que ele tenha essa classificação, claro, dentro do número de vagas, ele tem que pontuar pelo menos 48 acertos na parte da prova objetiva, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar com esses números para lá, na hora da prova, ter a melhor estratégia, até antes, quando a gente vai se preparar, com o tempo que a gente tem, se preparar, conseguir pelo menos esse mínimo para evoluir para a próxima etapa. É claro que é desejável que a gente sempre pontue o máximo possível, e sua estratégia individual é feita de aluno por aluno, com o seu respectivo mentor também, fechou? Bom, e como vocês já sabem, os melhores classificados, eles acabam evoluindo. Aliás, todos fazem a prova discursiva no dia da prova objetiva, só que somente as melhores classificações é que vão ter a sua prova discursiva corrigida. E aí que entra uma estratégia fundamental para você que está se preparando para a Polícia Federal. É importante que você saiba que a prova discursiva, ela apresenta uma questão, e essa uma questão, ela vai valer até 20 pontos. Quando a gente olha para o global de pontuação que você pode fazer nessa prova, perceba que você tem 120 pontos da objetiva e mais 20 pontos da discursiva. Essa pontuação para uma questão só, isso é importante frisar, equivale a 14% do total, isso considerando que o candidato acertasse 100% das questões na prova objetiva. Só por isso já é muito, né, gente? Se você pensar que uma questão sozinha vale 14% da prova, já é motivo para você trabalhar muito bem essa etapa. Contudo, a gente sabe que entre acertos e erros, o que costuma acontecer ali numa faixa média de pessoas que evoluem para a próxima é um acerto ali de 70, 75 pontos, o que equivale, quando a gente soma o global, quando a gente tem o global ali da pontuação, a prova discursiva, ela passa a valer quase 20% da pontuação final desse candidato, quando a gente pensa nesse acerto médio de 75 pontos aproximadamente, tá bem? Gente, isso é muito ponto para uma questão só. Se você já está estudando a parte específica para a prova objetiva, e lembrando que o tema da discursiva vai sair da parte específica do edital, por que não se preparar também para essa fase? Não é tão irreal, não é tão impossível assim conseguir essa pontuação máxima, e é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje, tá bom? E claro, depois de passar por essas etapas, aí sim o candidato evolui para as próximas fases do edital, que aí contempla a aptidão física, psicológica, exames médicos e as outras etapas que estão previstas também na prova de seleção da Polícia Federal para perito criminal, tá? Então, tendo isso claro, vamos passar para frente, vamos evoluir aqui, porque o que interessa é resolver essa questão discursiva e ver como que você pode aplicar isso na sua prova. Aqui eu deixo para vocês, isso
Isso foi retirado do edital de vocês, então eu vou deixar aqui para vocês relembrarem o quão é importante o peso dessa prova discursiva, todo o processo seletivo. Ela está presente nessa primeira fase, mas você só vai evoluir para as próximas se a sua prova passar por essa peneira. Então perceba que esses 20 pontos aí, eles são preciosos e você precisa conseguir essa pontuação, tá bom? Como conseguir essa pontuação? Como ir bem nessa prova? Veja, quando a gente tem um preparo, um material correto e orientado, é claro que essa parte do desafio, ela fica muito mais fácil. E a ideia aqui é trazer para vocês essas dicas rápidas para que vocês possam cumprir esse desafio nessa etapa. O que é importante que você leve para o seu texto, ou anterior a isso, o que é importante que treine, porque prova discursiva, minha gente, também é treino. Não pensa que você vai chegar lá só fazendo a parte objetiva, respondendo a parte objetiva e deixando a prova discursiva para descobrir o que vai acontecer ali na hora, que isso é uma receita para dar ruim muito fácil, tá? Então perceba, quando você vai fazer o seu texto, lembre que você precisa ser objetivo na sua escrita, nas suas palavras. Não adianta ficar divagando muito nas ideias, respondendo aquilo que o examinador não te perguntou, porque ele não quer saber isso. As correções, elas têm sido cada vez mais criteriosas. É preciso ter repertório para levar para essa prova. Então você tem que ser objetivo e responder exatamente aquilo que o examinador está pedindo, tá? Claro que a sua redação, a sua escrita, ela precisa ser feita na norma culta. A gente não pode fugir desse contexto. O examinador quer enxergar que você sabe escrever com as regras que precisam ser feitas, tá? Além disso, é importante que você também estruture o seu texto. E aí essa estrutura, ela vai além da escolha de palavras, ela também é a estrutura do parágrafo. Como você apresenta aquilo que ele está perguntando, como que você coloca os seus argumentos, como que você concatena as ideias, você gera coerência e coesão nesse texto. Então tudo isso é importante para esse grande pedaço, grande fatia desse bolo chamado estruturação de texto. E vocês vão aprender isso aqui também. E claro, tem muito mais material disponível na parte do preparatório específico para a medicina na área do concurso de perito federal. Aproveitando, já baixa o e-book específico para a área de medicina. E por que eu digo para vocês baixarem sempre o material específico para a área de vocês? Gente, perceba uma coisa, eu falei para vocês logo no início que o tema que vai para a redação, ele sai da parte específica. Quando você treina essa parte também na redação, ali também nos seus textos, você já está estudando por tabela. Além disso, é uma forma também de criar um repertório. A chance de você, quanto mais você treine, a chance de você chegar lá na prova e pegar um tema familiar é muito grande. Quando você pega um tema na prova que você já fez uma redação anterior, isso te coloca muito na frente, até na questão de gerenciamento de tempo, quando você estiver fazendo a sua prova. Então, treinar com materiais específicos, treinar com materiais direcionados para a sua área é importante também por conta desse fator, tá? Então, deem preferência para materiais direcionados para o concurso de vocês. E como estruturar, afinal, já que a gente está falando da importância principalmente, né, tem vários aspectos relacionados à fundamentação de uma resposta discursiva, mas vamos primeiro para essa etapa de como estruturar essa questão. A grande maioria, a gente aposta que a questão ela vai vir como um estudo de caso. O que é um estudo de caso? É uma história dentro de um contexto, no caso do concurso de vocês, um contexto relacionado à medicina, à área pericial. Então vem uma história dentro desse contexto que vai trazer elementos de medicina legal e aí dentro de algumas perguntas ali que a gente vai chamar de comandos a partir de agora, dentro de alguns comandos o examinador vai querer testar o conhecimento de vocês a partir dessa história prévia, hipotética, essa situação, problema que ele te ofereceu. Como que você vai estruturar isso? O que a gente recomenda? Na medida do possível, a depender do tamanho desse comando, a depender do tamanho desse aspecto, você pode dividir esses comandos por parágrafo. É uma forma de organizar suas ideias e mostrar para o examinador que você está respondendo exatamente o que ele quer, inclusive na sequência. Normalmente, essas questões, esses comandos, eles vêm numa sequência lógica que já te ajuda a elaborar ali como que você vai gerar a conexão dos seus parágrafos, tá? Via de regra, eles vêm dessa forma. Se não vier, ainda assim, existem maneiras que você aprende também no preparatório de como organizar as ideias, como deixar algo crescente, como deixar uma ideia crescente e fluida no seu texto. Muito bem, então a primeira parte, quando a gente constrói um parágrafo,
parágrafo é trazer para o texto aquilo que o examinador te perguntou. Aí você deve estar se perguntando, poxa, professora, mas será que não fica muito repetitivo eu trazer alguma coisa que ele já perguntou? Será que ele não vai achar que eu só estou querendo aqui ganhar volume de linha? Não. Não por quê? Porque você vai apresentar num primeiro momento ali para ele, naquele parágrafo, aliás, você vai direcionar o examinador a encontrar o tema ao qual você vai argumentar. Então, quando a gente traz esse comando já para a resposta, já para a construção do parágrafo, é justamente isso que você está fazendo. Você está orientando ele em relação aos parágrafos que você vai, em relação ao comando que você vai responder, aliás. Muito bem, feito isso, aí é a hora de você trazer o seu conhecimento para a questão. E como que você traz o seu conhecimento para a questão? Respondendo aquilo que ele te perguntou. Então veja bem, se ele te perguntou para citar algo, para descrever algo, para explicar algo e assim sucessivamente, você vai fazer exatamente aquilo que ele está te perguntando. Se ele pediu para você comparar duas situações ou comparar duas definições, você vai fazer aquilo que ele está te perguntando. Então, isso são os argumentos. A gente vai ver na prática como isso funciona. Tem um exemplo aqui desse vídeo, tem exemplo no nosso blog também, então você já acessa o nosso blog que você vai encontrar outros exemplos e tem, claro, no nosso e-book gratuito e no nosso preparatório. Mas vamos lá. Fez isso no primeiro parágrafo, o que você vai fazer no segundo? Exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um pulo do gato, que na verdade é treino, é leitura, é escrita, é treinar bastante com bons exemplos. É importante que dentro do parágrafo, inclusive entre parágrafos, você gere essa conexão. Como que você vai gerar essa conexão? Através dos elementos de ligação, que são os pronomes que retomam as ideias, são as palavras que dão sequência numa ideia. Então são essas palavras, esses elementos, esses articuladores de discurso que vão gerar essa coerência com o texto. Você vai dar essa ideia de fluidez e o examinador vai conseguir encontrar aquilo que ele está procurando no texto, no seu texto especificamente, tá bom? E por fim, você pode também fazer um encerramento do seu parágrafo. Normalmente isso não é feito em parágrafos que estão ali no meio do texto, mas você pode fazer ali no final, se você achar. Primeiro, tem que haver espaço, no seu caso o concurso pede até 30 linhas, só lembrando que quanto mais você escreve, mais chance tem de errar. Isso não quer dizer que você vai escrever menos, só que você tem que lembrar que a correção ela também vai contar o número de linhas para contabilizar os erros, tá? Muito bem, então você pode fazer esse encerramento no final ali do último parágrafo, uma conclusão breve retomando a ideia, ou você pode trazer também, se houver espaço, um parágrafo de encerramento para retomar a ideia. Esse parágrafo de encerramento eu confesso para vocês que não é tão comum, mas ele pode ser utilizado se você tiver segurança naquilo que você está escrevendo e, claro, não ficar aqueles termos que só dão volume, o famoso encher linguiça, que só dão volume ali no texto, mas que não vão agregar muito. Então, cuidado com isso. Normalmente, os textos que são voltados para a área pericial, para as provas da Polícia Federal, tanto a parte ali do enunciado quanto os comandos, eles acabam entregando para o candidato um volume tão grande de conhecimento que você de fato utiliza ali todo o número de linhas e aí esse parágrafo de conclusão ele não fica tão interessante. Mas isso é treino e precisa ter espaço e aí você tem que sentir também na sua prova que existe espaço para esse tipo de parágrafo, tá? Vamos ver na prática como isso funciona. Eu deixo aqui uma descrição disso que eu falei para vocês vão depois dar uma pausa no vídeo. Tem também uma figurinha dessa lá no blog, e lá no blog tem mais dicas sobre como elaborar uma discursiva nota 10 para sua prova. Mas aqui eu deixo descrição exatamente disso que eu falei para vocês. Quando vocês forem treinar, pega lá um contexto de prova, dá uma paradinha aqui nessa estruturação de cada parágrafo, dá uma olhada do que você precisa colocar e segue esse esqueletinho que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Mas antes da gente responder a nossa questão, eu vou deixar aqui de novo um lembrete para você. Se você não fez ainda, baixa o e-book gratuito, que lá você vai encontrar outros exemplos, haverá outras questões que você pode trabalhar também com essas dicas que a gente já vai utilizar aqui e você vai aplicar nos seus treinos e na sua prova. Vamos então para o que interessa, não é mesmo? Vamos para a solução, como escrever uma discursiva para a Polícia Federal, para a área de medicina. Olha só o que eu trouxe para vocês. Em 2018 teve um outro processo seletivo também para PF Medicina e trouxe uma questão
questão interessantíssima e ela traz muitos aspectos, muitos temas que estão na parte específica do edital. Então perceba que é uma questão que vai trazer uma oportunidade muito grande para você, candidato, de colocar teu conhecimento ali de tudo que você estudou. É colocar tudo mesmo, mas de forma organizada. Vamos à questão CESP-SEBRASP. Olha só a situação que ele trouxe aqui. Ele trouxe pra gente que uma situação hipotética de um cadáver que foi encontrado numa área aberta, né? Ele fala que as margens de uma rodovia federal, e aí esse cadáver foi encaminhado para o IML logo após a perícia perinecroscópica. O que ele está querendo dizer aqui? Perícia perinecroscópica é aquele atendimento de local, não tem nada a ver com a parte de medicina legal, é feito por peritos de local. Fez a perícia perinecroscópica e encaminhou para o IML para a perícia necroscópica, que é feita por médico legista. Então, ao exame cadavérico, o médico legal constatou-se na inspeção inicial um cadáver humano adulto com livores cadavéricos violáceos. Eu vou riscando aqui que a gente já vai explicar o que se tratam esses termos, tá? Não móveis, isso aqui é uma informação muito útil, em regiões dorsais do corpo, exceto zonas de pressão. Aqui é outro aspecto, ausência de rigidez cadavérica e uma pequena região abdominal com coloração esverdeada. Aqui eu já vou separar para vocês que ele está falando de cromotanatognose. A gente já vai falar disso. Ao exame radiográfico, observou-se a presença de 2 projéteis de arma de fogo, um alojado no crânio e outro em região inguinal. Inguinal, região do umbigo. E também 32 balins na cavidade torácica. Isso são os achados balísticos ali, os elementos balísticos que ele está encontrando neste cadáver. Então, na inspeção externa, minuciosa do cadáver, esses achados foram internos, agora a inspeção externa. Minuciosa do cadáver, à procura de lesões recentes. Aí ele fala o seguinte, encontrei um orifício de entrada de projétil de arma de fogo na região frontal com tatuagem e esfumaçamento. Isso aqui é uma informação relevante. Tatuagem e esfumaçamento, isso é bem específico. Circunjacentes e excêntricos ao orifício. Isso aqui quer dizer o quê? Em volta do orifício. A segunda lesão. Então, ele encontrou uma lesão na região mamária, com contorno bocelado em cerca de 40 mm de diâmetro e diversas outras lesões com cerca de 5 mm de diâmetro cada, circunjacentes àquela delimitando uma área de 20 cm de diâmetro. Então, uma lesão razoavelmente grande. Concêntrica ao orifício principal. Aqui também é outra informação relevante, sem tatuagem ou esfumaçamento. Essas informações que ele dá aqui, quando você lê isso, você já tem que ficar ligado que isso aqui está relacionado à distância de disparo. A gente já tem 2 temas aqui que a gente já identificou nesse bloquinho que ele deu pra gente. E aí, num terceiro momento, ele fala o seguinte, olha, o exame da cavidade craniana revelou um traumatismo crânioencefálico com diversos hematomas e presença de projétil de arma de fogo semi-encamisado. Tá bom, então aqui ele tá me dizendo que esse traumatismo, que inclusive tem esses diversos hematomas, isso aqui são lesões com reação vital. E vamos seguir. O exame na cavidade torácica revelou hemotórax bilateral, diversas lesões pulmonares e cardíacas com presença de diversos balins. E aí ele vem com uma terceira informação aqui dessa parte do exame da região da cavidade craniana. Ele fala o seguinte, o exame na região inguinal, na verdade ele está olhando outra região, né? Então o exame na região inguinal, que é a região do umbigo, revelou um projétil de arma de fogo nu envolto em tecido fibroso. Isso aqui também é uma informação relevante para a gente quando a gente pensa em tempo da lesão, tá? Se aquela lesão é recente ou se aquela lesão é antiga. Normalmente, a formação de tecido fibroso ela está relacionada a um processo de cicatrização e isso é bem anterior. Isso não revela uma reação vital ali no momento. Então, ele deu uma informação escondida ali para a gente que você já tem que pegar, já tem que captar assim que você lê essa situação problema, tá? E ele fala o seguinte para você, considera essa situação hipotética, me faz um texto dissertativo sobre a causa mortis. Então ele quer saber o que essa pessoa morreu. A gente já sabe o que ela morreu, foi um traumatismo, isso está escrito ali, mas não é só isso que ele quer saber de você. Você vai ter que explicar isso também, mas você vai ter que explicar mais coisa, e essas mais coisas são isso aqui, Antes da gente ler cada comando, presta atenção como que a Polícia Federal traz a pontuação. A gente não sabe se isso vem de novo, tá? Mas olha que legal, ele já indica pra gente o que tá valendo mais ponto ali e o que tá valendo menos ponto. Então você já percebe o grau de exigência que ele vai ter para os conteúdos que ele vai te solicitar. Então vamos lá. Na número 1, ele fala o seguinte, presta atenção nesse comando, comente, informe, analise de novo, descreva.
esses são os comandos que eu falei para vocês lá naquela estrutura que a gente tem que responder, tá? Que são os nossos argumentos. São esses argumentos que vão fazer parte do seu esqueleto, da sua redação. Então, no primeiro ele fala para comentar a estimativa do tempo de morte, que é isso que quer dizer cronotanatognose. Ele quer que você informe quais são as variáveis que interferem nessa estimativa, ou seja, no tempo de morte, porque ele dá vários elementos, mancha verde, hipóstase, rigidez cadavérica. Então, cada um desses elementos, eles estão relacionados a um tempo. Então, a gente vai entender isso melhor. E ele fala para analisar as distâncias dos disparos, isso é que vale mais ponto, com relação, incluindo eventuais ensaios, com relação à inclinação de disparo, em relação à pele e à munição utilizada. Analise a posição do corpo no momento do disparo e descreva o causa-mortes. Então vamos começar por partes. Essa primeira parte aqui do tempo de morte é a primeira parte ali do enunciado. Então ele dá pra gente uma série de informações ali e a gente vai analisar cada uma delas, tá? Então vamos lá. O que a gente vai responder aqui? Primeiro a gente vai trazer o aspecto, então aqui a gente já traz que, ó, isso aqui a gente retira da pergunta, tá? Sem medo de copiar isso aqui para você indicar pro examinador o que você vai responder para ele ali naquele momento. Então a gente já começa falando, olha, a cronotanatognose, ela pode ser estimada considerando 3 indicadores principais. Ele trouxe esses indicadores, então a gente vai trabalhar com os conceitos dele. Olha só isso aqui, eu vou chamar a atenção de vocês em outros momentos, mas esses aqui são os articuladores do discurso. Você está trazendo para o examinador, você está referenciando para ele o que você vai trazer, o que você vai responder. Então é assim que a gente vai conectar as nossas ideias, tanto dentro do parágrafo quanto entre os parágrafos. Então aqui optou-se por trazer esse aqui. Então, primeiro, a presença de livores cadavéricos. Você já sabe que livores cadavéricos violáceos é o próprio sangue saindo dos capilares quando cessa os batimentos cardíacos, né? Quando cessa a circulação, o sangue por gravidade ele acaba saindo dos capilares e acaba impregnando os tecidos que estão em contato com a superfície que está mais baixa. No caso, em geral, a superfície que está ali, por exemplo, no chão, tá? Esses são os livores cadavéricos violáceos. O que a gente sabe em termos de estimativa, em que momento isso acontece? A gente sabe que a partir do momento em que cessam os batimentos cardíacos, por volta de 15 a 30 minutos, a depender das condições do ambiente, a formação desses livores eles começam a acontecer, tá? Só que eles são móveis inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele pode começar numa posição e ao virar ou ao mexer, alguma coisa ali, movimentar o cadáver, esses livores eles vão se movimentando, ou seja, eles vão sempre se depositando na superfície mais baixa. Então, à medida em que você vai movimentando o cadáver, eles vão se movimentando ali no cadáver também, tá? Depois de um determinado período, aí sim, esses livores eles passam a ser fixos. O que quer dizer que eles estão fixos? É que eles impregnaram realmente ali nos tecidos e aí eles não se movimentam mais, essa hemoglobina ela não se movimenta mais, tá? Quando a gente sabe que eles são não móveis, então quando passa um determinado tempo, aí sim a gente está falando que esse cadáver está ali há mais daquele período, no caso 12 horas, e a gente sabe que ele está ali paradinho naquela posição, tá? Isso não quer dizer que ele não tenha mexido, só quer dizer que o não móvel, o fixo, melhor dizendo, a hipóstase fixa, o livor cadavérico, também é outro nome, ele está ali naquele período, tá? Então, sugere que o óbito ocorreu há mais de 12 horas. A gente tem esse parâmetro, o livor cadavérico não móvel. Eu sei pelo menos que tem 12 horas ali. Se tem mais, ainda não sei. Vamos saber. Já, aqui ó, chamando um outro aspecto, já a ausência de rigidez cadavérica, olha aqui a rigidez cadavérica, indica que a morte ocorreu a menos de 1 a 2 horas ou a mais de 24 horas. Eita, e aqui dá aquela bagunça na cabeça, né? O que é a rigidez cadavérica? A rigidez cadavérica é o acúmulo de cálcio nas fibras musculares. Então, imagina que quando ocorre a morte é um processo, falando bioquimicamente, ela é um processo, então a gente tem uma série de efeitos secundários ali que estão acontecendo por conta dos processos biológicos que cessaram e outros que iniciaram. Então, ocorre esse acúmulo de cálcio nas fibras musculares nesse primeiro momento, nesses primeiros momentos de morte. Ocorre que essa rigidez, ela vai se instalando paulatinamente à medida que o tempo vai passando. Só que à medida que o tempo vai passando, outros processos biológicos, outros processos bioquímicos estão ocorrendo ali naquele cadáver também. Então, essa rigidez, ela tende a se desfazer depois de um determinado período. Então, a gente tem um período em que ela ainda está aparecendo, tem um período em
em que ela se fixa no corpo inteiro e depois um período em que ela vai desaparecendo. E aí essa janela que a gente precisa entender nesse momento, tá? Então aqui a gente traz que é de 1 a 2 horas, ela ainda não existe, e após 24 horas ela também já desfez completamente. Então eu sei que esse cadáver ele pode ser um cadáver ou recente ou um cadáver que já passou de 24 horas. Como que a gente vai saber se não tem rigidez? A gente vai olhar para as hipóstases. Então tem hipóstase ali, esse cadáver ele tá há mais de 24 horas, pelo menos. É uma forma da gente usar a lógica também para estimar esse tempo de morte, tá? Mas vamos continuar porque ele deu mais um elemento. Então, além disso, a pequena mancha verde na região abdominal sugere que o óbito ocorreu por volta de 24 horas atrás. A mancha verde abdominal, ela começa a aparecer ali na região da fossa ilíaca, ela nada mais é do que a reação de bactérias ali naquela região. Essas bactérias, elas estão trabalhando ali, lembra que eu falei para vocês que esse tempo de morte, a morte é um processo e à medida em que vai acontecendo, os processos bioquímicos, eles vão se modificando. Então, a mancha verde, ela só aparece após esse período, quando tem uma ação bacteriana nessa região muito forte, a gente consegue enxergar essa mancha verde impregnada ali nessa região, tá? Então a gente sabe que há pelo menos mais de 24 horas com todos esses elementos concatenados, tá? E aí, vamos colocar aqui o que ele está pedindo, que é comentar, que é discutir as variáveis que interferem nessa estimativa. O que você vai trazer? Você vai trazer essa ideia de colocar todos esses elementos juntos. Portanto, é provável que o óbito tenha ocorrido há cerca de 24 horas. No entanto, essa estimativa é influenciada por variáveis ambientais e também por variáveis do próprio indivíduo. Então aqui a gente pode trazer temperatura, insolação, umidade, ventilação, contato do corpo com o solo, se é uma área aberta, se é uma área fechada, se esse cadáver ele está vestido, se ele não está com roupas. Tá? A temperatura do corpo inicial também influencia, além da idade, da composição corporal, se existe alguma patologia, se não, se a pessoa tomava alguma medicação. Sabe que pessoas que tomam, por exemplo, que estão ali tomando algum tipo de antibiótico, a ação de bactérias ela vai ser dificultada, ela vai ser postergada nesse processo de decomposição. É importante que você saiba que existem todas essas variáveis e aqui você poderia trazer para o seu texto muitas outras. Eu quero que você faça esse texto e conta para mim nos comentários se você trouxe algum outro tipo de variáveis ou algum outro sinais também para comentar aqui. Respondido a primeira parte, tá show, tá lindo, vamos para o próximo. No segundo parágrafo, ele queria saber, lembra que esse aqui vale bastante, hein? Lembra que ele queria saber das distâncias do disparo, da inclinação e do tipo de munição utilizada. Primeiro, o que você vai trazer para conectar o parágrafo de cima com o parágrafo de baixo? Você vai trazer um elemento de ligação, você vai ligar as ideias uma na outra, tá? E aí você pode trazer já o aspecto que foi perguntado lá no comando. Então, as distâncias dos disparos, elas podem ser inferidas a partir de características das lesões. Então, a gente consegue saber um certo grau de proximidade de acordo com os elementos que estão ali presentes. Então, eu sei, por exemplo, que uma lesão que apresenta tanto zonas de tatuagem quanto zonas de esfumaçamento, eu sei que esse disparo ele foi efetuado relativamente próximo, porque essa zona de tatuagem, que é a pólvora incombusta, que é impregnada na pele, ela só consegue aparecer quando a distância entre o cano da arma está muito próximo do anteparo. Se isso está muito distante, essa pólvora incombusta ela acaba se perdendo ali pelo caminho e eu não vou conseguir observar esse elemento nesse anteparo. Vamos evoluir para conseguir discutir isso melhor. Então vamos lá. A partir das características de lesões, eu li para vocês até aqui. Então o esfumaçamento e a tatuagem, que estão em volta ali do orifício frontal, eles indicam um disparo a curta distância, como popularmente é chamado de a queima-roupa. Por quê? Porque existe a impregnação tanto dessa pólvora incombusta quanto desses elementos de esfumaçamento que ficaram impregnados ali naquela lesão. É claro que a gente olha outros elementos, esses não são os únicos, mas é uma forma da gente tentar entender como foi, a que distância mais ou menos estava essa lesão da boca do cano da arma. Muito bom. Seguindo, o disparo na região mamária, aqui até caberia outro elemento de ligação, tá? Se você vai colocar outro, me fala aqui nos comentários o que você colocaria. Mas vamos seguir aqui. O disparo na região mamária, pela ausência de tatuagem ou esfumaçamento,
sugere uma distância moderada. Tá certo, a gente pode colocar dessa maneira. Então eu não enxergo esses elementos de disparo. Uma outra explicação também pode ser, por exemplo, se essa lesão, isso o texto não deixa claro, mas eu vou deixar aberto para vocês. O texto inicial não deixa claro, mas fica aberto para vocês. Se essa lesão ela foi produzida entre boca do cano e uma parte do corpo desprovida, se essa parte ela estava realmente desprovida de vestimenta, no caso região mamária, a gente imagina que estava pelo menos ali com uma camiseta ou algo do tipo. Ou se existia ali algum outro anteparo antes de chegar na pele. Então talvez esses elementos de esfumaçamento e tatuagem, eles fiquem retidos nesse tecido. E aí eles de fato não são impregnados na pele da pessoa. Então são coisas que a gente precisa pensar também, trazer para o texto, mas aqui no caso a gente está considerando o aspecto de distância, tá? Então sugere uma distância moderada, mas a presença de um aglomerado central de lesões periféricas indica que a distância não era grande. Então ele consegue enxergar esse aglomerado dos balins, consegue ver quando existe uma distância muito grande, a tendência é que esses balins ele dispersem num cone maior. Eu não consigo ver esfumaçamento, eu não consigo ver tatuagem, mas eles estão concentrados. Então eu tenho uma ideia de que isso pode ser uma distância moderada. Então perceba que isso são conclusões lógicas que você vai tirar enquanto médico legista a partir dos conhecimentos que você tem também dessa parte de criminalística. Pois não houve espalhamento total dos balins, aqui eu já li para vocês. Ensaios balísticos com a mesma arma, então a gente conseguiria ver, utilizando a mesma arma, ver qual a distância a partir de um disparo, qual a forma de dispersão desses balins, qual o cone que eles formam, o quão longe, o quão é maior o raio de dispersão desses cones a partir das distâncias em que eu vou fazendo esses testes para tentar chegar ali a uma conclusão a partir daquilo que eu vejo naquele exame de corpo de delito. Então, ensaios balísticos com a mesma arma e munições semelhantes poderiam determinar as distâncias mais precisas, que é o que eu acabei de falar para vocês, analisando o grau de espalhamento dos balins. Continuando. A excentricidade na fronte sugere um disparo inclinado, enquanto a concentricidade na região mamária indica um disparo ortogonal. Vamos explicar isso aqui? Eu sei que vocês já entenderam a ideia do texto, de como concatenar essas ideias, mas vamos deixar mais claro aqui. Lesões que são oblíquas, elas foram feitas de forma inclinada em relação anteparo e de onde saiu o disparo. A gente consegue falar sobre posições efetivamente? Ainda não. A gente consegue dizer qual que era a posição relativa do anteparo em relação ao disparo. Então, quando a gente vê uma lesão inclinada, a gente sugere que havia essa inclinação. Então, a gente não tinha ali um disparo ortogonal a 90 graus para a lesão, que é o diferente quando a gente vê um disparo concêntrico, um disparo ortogonal. Então, a gente tende a ver uma região com um círculo um pouco mais delimitado. Então, isso quer dizer ortogonal, tá? Mas, vocês já entenderam, a ideia é essa de ligar um parágrafo no outro. Vamos pro próximo. Então, o terceiro parágrafo, respondendo lá ao quarto aspecto, de certa forma a gente já respondeu, ele fala sobre posição no momento de disparo. Mas vamos entender aqui como ficaria no texto. Então você traz meio que concluindo a ideia, porque é meio que isso que ele pede, ele fala lá pra gente analisar, e você pode trazer esse elemento dessa maneira. Então, entretanto, a posição, que é isso que ele pergunta, por isso que está destacado aqui em laranja, a posição do corpo durante os disparos e a morte não pode ser determinada com precisão pelos elementos disponíveis. Aqui é importante você lembrar, pode haver discordância, mas é importante você lembrar que outros fatores precisam estar associados para que você determine com precisão a posição. Então, por isso que está dessa maneira, tá? Então, os livores situados na região dorsal indicam apenas que o corpo permaneceu naquela posição durante a formação da fixação dos livores. Isso eu expliquei para vocês, que até aquelas 12 horas, à medida em que pode estar mexendo, inclusive, até para socorro, tá? Até para atendimento pré-hospitalar. Então, enquanto está mexendo ali movimentando o cadáver, essa fixação, a movimentação pode mudar até a fixação. Mas eles não fornecem as informações sobre posição exata durante o disparo. Eles falam da posição em relação à forma como você encontrou, como o perito criminal encontrou no local de crime. Então a gente não consegue saber só com esses elementos, precisamente, precisa de outros fatores. E o quarto parágrafo, por fim,
ele pede lá causa-mortes. Ele já falava da causa-mortes no começo e ele reitera isso para você e fala que vai ter uma pontuação lá. A gente já sabe que é o politraumatismo, mas ele trouxe uma outra informação que tinha a ver com a formação de uma cicatriz de um projétil alojado na região inguinal. E ele quer saber para você, meu filho, morreu do quê? Essa história que eu te contei foi esse disparo nessa região do crânio ou foi esse disparo nessa região abdominal? É mais ou menos essa ideia que ele traz ali para te deixar confuso, mas você não vai ficar confuso porque você sabe. Vamos conectar os parágrafos. Ele começa o seguinte: finalmente, por que finalmente? Porque é o último aspecto que você vai responder. Então, finalmente, a causa mortis é politraumatismo devido a lesões cranianas e torácicas. Show de bola, é o que está escrito lá, é o que você vai trazer para cá. O projétil na região inguinal, que é aquilo que pode dar uma escorregada, envolto em tecido fibroso, era antigo, então ele é assíncrono naquele momento em que está sendo analisada aquela lesão. E ele não contribuiu para o óbito, já estava lá. Eu sei que já estava lá porque esse tipo de formação, ela é antiga, ela é relacionada ao processo de cicatrização. Então, as lesões torácicas e cranianas com reação vital, isso é muito importante quando o legista vai analisar essas lesões, é olhar se aquilo tem reação vital, se foi feito naquele momento ou se ele é anterior àqueles fatos, tá? Como hematomas intracranianos e hemotórax ocorrem enquanto a vítima estava viva, indicando morte por traumatismo do crânio e do tórax. E assim que você fecha de forma sucinta, não precisa daquele encerramento que eu comentei com vocês anteriormente, porque o texto, a forma como veio também os comandos, eles permitiam esse tipo de abordagem, não era necessário que você utilizasse, e aqui nem ia ficar bom que você utilizasse da forma como foi construída, utilizasse aquela parte no encerramento ou fizesse um parágrafo só para a conclusão. Mas eu quero que vocês façam façam esse ensaio, façam esse texto e me manda para saber se vocês fariam de uma forma diferente. Existem várias formas de resolver uma questão discursiva, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes eu deixo aqui para vocês outros aspectos que vocês vão encontrar no preparatório. É claro que aqui a gente abordou vários pontos que você deve levar tanto para os seus treinos, que você tem que fazer, quanto para a sua prova, mas eu deixo aqui algumas informações que vocês vão encontrar no preparatório. Então lá vocês vão encontrar discussões de outros critérios de correção da banca CESP e SEBRASP. A gente já comentou alguns, existem vários vídeos aqui no YouTube e também tem muita coisa lá no blog da Científica Concursos, dá uma olhada, que trata da discussão dos critérios, mas você vai encontrar isso de uma forma muito mais detalhada também no seu preparatório, tá? É claro que lá você vai encontrar abordagem de outros temas, lembra que eu falei para vocês? Quanto mais vocês treinarem com temas diversos, mais repertório você vai, e a chance de você encontrar um tema que você já estudou é muito grande, e isso vai te dar uma vantagem de tempo e também de raciocínio quando você for construir o seu texto lá na hora da prova. Eu trouxe algumas estratégias de preparação de parágrafo para vocês, mas também no preparatório é óbvio que vocês vão encontrar muitas outras dicas e muitos outros exemplos, que é o mais importante de tudo, tá? Muito importante treinar também com textos de outras bancas, textos da banca CESP e SEBRASP também, e claro, discursivas inéditas e videoaulas direcionadas para todas essas estratégias. Então, aproveite a oportunidade, aproveite o material gratuito que está disponibilizado na plataforma, corre para dar uma olhada lá no blog, porque já tem coisa boa lá, já tem novidade lá que vocês podem utilizar também. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.